Senhoras e senhores, iniciando o Papo Atual, tenho o prazer de receber no meu programa Julim do Aeroporto, vereador por 6 mandatos no município de Macaé. Esse aqui entende de política. Julim, capricho dá trabalho? Realmente, capricho dá trabalho. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, de poder estar conversando com uma figura tão marcante, né, nas redes sociais. E para mim é um prazer muito grande a gente poder passar um pouco daquilo que a gente aprendeu e, na verdade, dizer que nem tudo está perdido. Exatamente. Julim, 6 mandatos de vereador. Segredo de tanta reeleição. Então, rapaz, 6 mandatos de vereador. A gente sempre pautando de um mandato para o outro, né? Procurando fazer algo melhor. E muitas das vezes a gente apresentava alguns projetos no mandato anterior, já prevendo uma reeleição. Na reeleição para poder fortalecer e apresentar muito mais, né? Então, o segredo era o trabalho, né? Ver a ponta de um trabalho, isso que é fundamental, é o que infelizmente a gente não consegue ver hoje, porque o importante, não só na política, mas na nossa vida, é quando você começa a fazer um trabalho e você, ao longo de um tempo, você começa a ver o resultado. Isso é primordial, não é? Não tem aquela... o agricultor, o que ele faz? Ele, né, ara a terra, né? Exatamente. E semeia, vai regando, né, até chegar a época da colheita. Então, na política é a mesma coisa, na vida nossa é assim, né? Então, se você não fizer algo que você possa ver a ponta de um trabalho, acho que não tem sentido, né? Passa a não ter efeito aquilo que você se propõe a fazer. E a gente sempre fez isso, eu sempre fiz muito bem. Perfeito. Julim, os maiores desafios ao longo desses mandatos? Então, rapaz, o que acontece? A gente sempre, a cada dia, a gente buscava fazer algo de novo, né? Porque passava-se um tempo, né? Um período, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa. Então vamos buscar alguns projetos. Aí, projeto daqui, projeto dali, esse projeto tá legal. Vamos buscar projetos que a gente acha que é importante e que certamente vai trazer bons resultados para o município. E assim a gente fazia. Então você ia buscando lá, fazíamos pesquisa, né? Hoje está muito mais evoluído. Sim. Né? Naquele tempo, não muito. Mas mesmo assim, a gente pesquisava em outras câmaras de vereadores, né? Pegava lá uma quantidade grande de projetos e ali a gente... Qual o projeto que foi implementado nessa cidade que caberia para Macaé? E a gente pegava aquele projeto, fazia uma melhorada no projeto, trazia para uma discussão entre o grupo. A gente tinha eu tinha um assessor muito bom, né? O chefe de gabinete lá era assim, ele era um cara que respirava política, né? E aí a gente começava a discutir. Esse ponto aqui vai atender, esse aqui não vai atender. Então, priorizava alguns projetos que nós achávamos que eram importantes. E aí nós fizemos lá vários projetos importantes para o município, que tem até hoje, né? O que é mais importante na política é você deixar um legado. Você olhar e dizer, esse projeto foi um projeto tão bom que dura até hoje e vai durar por muito tempo. Né? Perfeito. Julim, projeto ou conquista marcante na sua trajetória? Rapaz, projeto, nós tivemos muitos projetos, né? Dentre os projetos que nós elaboramos, quer dizer, que a gente buscou, pesquisou, nós temos uma quantidade enorme, que talvez agora eu não saberia, né? Passar todos para você, pautar todos, né? Mas, dentre esses, nós temos o projeto de defesa municipal. Esse projeto de defesa municipal foi muito interessante. Foi uma discussão vindo até lá de Quissamã. Nós tínhamos aqui um amigo, o Marcelo Bolinha, e que ele era da colônia, né? E ficava, poxa, Júlio, a gente precisa fazer alguma coisa para a gente, sabe, para marcar a nossa trajetória no que tange a questão da pescaria de Macaé. O que você pensa? Vamos fazer um projeto de defesa. Mas como é que é esse negócio? Então, aí começamos a buscar e pesquisamos, então criamos o Defesa Municipal, que no primeiro momento foram 170 pescadores. Então, 170 pescadores foram contemplados com Defesa Municipal. E aí, quer dizer, então, esse projeto foi um projeto bom, que atendeu uma parte da categoria. Terminado esse mandato, bem, agora nós vamos aumentar esse projeto, né? O projeto que era de 170,
passamos para 300. Então, 300 pescadores seriam contemplados já no nosso próximo mandato. E assim nós fizemos. No mandato seguinte, nós de 300 fomos para 500 pescadores. Então, permanece hoje. Nós temos 500 pescadores no município de Macaé que recebem o defeso municipal, né? E esse defeso, eles acabam tendo a contrapartida, né, que é, além de não poder ficar impedido de fazer a pesca do pescado que está na questão do defeso, e também fazer algo em troca, que seria a limpeza da praia, né, dos rios. Isso eles fazem muito bem. Então, é um legado que a gente deixa, né? E aqueles que vão entrando, vai assumindo, vai melhorando, o que é mais importante. Então, esse é um projeto que levou um tempo para a gente elaborar, e as pessoas não acreditavam no projeto, mas que permanece até hoje. Eu tenho a certeza, eu tenho a convicção que esse projeto é um projeto que marcou e vai marcar gerações, até pela importância desse projeto. Vamos imaginar que você tem, durante 3 meses, você tem o defeso municipal, né, que é o salário mínimo, né, que já ajuda. Né? Resolve? Não resolve, mas ajuda. Até porque a gente falava, né, eu ainda costumo dizer, que nós temos uma dívida muito grande com os pescadores. Né? E a gente conseguiu, na verdade, em uma escala de 0 a 10, conseguimos atingir o número 3. Falta muita coisa, né? Mas eu tenho a certeza que com a gestão do prefeito Elbert, né, ele tem uma visão muito apurada, e as pessoas que hoje estão à frente da pesca em Macaé, né, na questão administrativa, eles também têm uma visão, e que num futuro não muito distante, certamente nós teremos aqui algo que vai realmente contemplar os pescadores, porque eu sempre digo o seguinte, antes do petróleo, a atividade econômica de Macaé era a pesca. Né? Sim. Então, por isso que eu falo, nós temos uma dívida muito grande com os pescadores de Macaé, porque ele vem de geração para geração. Né? Era o bisavô, que veio o avô, e que veio o pai, que agora vem o filho, e acabam fomentando essa atividade no município. Então, é mais do que justo que nós, como, agora não, né, mas como agente público, temos que fazer valer todo esse sacrifício que eles tiveram dentro do nosso município para poder, né, ver o quanto o pescado é importante para nós. Perfeito. Julinho, como é que é seu dia a dia hoje? Rapaz, hoje eu tô. Então eu passei um tempo lá no Memorial. O Memorial, para quem não sabe, é um cemitério aqui em Macaé, que a princípio foi uma coisa assim, trabalhar no Memorial. Eu jamais pensei que um dia eu pudesse ir para o Memorial. Até porque quando eu era vereador, e o Memorial estava dentro de uma parte que a gente administrava, né? Então, jamais passou pela minha cabeça. De repente, né, a gente vai e me vejo no Memorial. Rapaz, que troço doido. Você imagina, você de repente se olha, para o que eu vou fazer? Mas o Memorial é um lugar de reconforto, né? As pessoas precisam ter uma visão muito mais apurada, o que representa, né, um cemitério, principalmente o nosso aqui. E as pessoas que vão lá naquele espaço, são pessoas que vão com autoestima lá embaixo, né, com uma baixa estima, então com um coração, digamos assim, dilacerado, né, porque perdeu um ente querido, né, perdeu um amigo. E eu falei, poxa, é aqui que eu vou aprender. Aqui é uma escola. E a gente foi trabalhando. Eu cheguei a ficar lá 119 dias, de segunda a segunda. 119 dias. E aí, quando eu chegava, já encontrava um pessoal que chegava muito cedo, né? Chegava por volta de 8, 8h30. Mas quando eu saí, não tinha ninguém, cara. Às vezes 18 horas, 18h30, até 19 horas. E eu comecei a me identificar. Porque ali é o lugar que todos deveriam passar. Todos, todos. E a gente viu lá vários relatos, né? Relatos de família que não se via há muito tempo. E aí eu observava, né? Quando chegava, fulano, tanto tempo que eu não te vejo. O irmão falar que há muito tempo que eu não vi o irmão. Enfim, então uma grande concentração de pessoas do seio familiar por conta de um ente querido que se foi. Então, e você vai aprendendo, né? Tivemos lá também alguns eventos fúnebres
que tinha apenas 2 pessoas, né? Tivemos outro que tinha lá milhares de pessoas. Aí você pensa assim, puxa vida, né? O que ele deixou de legado? Não tem ninguém. Caramba. Né? Em contrapartida, né, um outro que não dava para você subir. De tantos carros lá em cima, aquela gente, sabe? Então você começa a fazer uma reflexão, né? E que todos vão para o mesmo lugar, todos. E aí, rapaz, a gente começava a fazer essa reflexão. Então foi um lugar muito que aprendi muito, né? Tivemos lá boas ações, até a nível de melhoria na parte interna, na parte externa, enfim. Aí depois que veio a eleição, eu tive que sair, né? E depois não mais retornei. Então pude encarar um outro desafio, né? Que foi a Unidade Básica de Saúde da Aroeira, uma unidade onde tem uma excelente entrega, né? E que profissionais muito comprometidos, mas o espaço físico muito deteriorado. Eu não sou profissional da saúde, então eu preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Então, vamos começar a ajeitar. Pinto uma parede aqui, outra parede ali, enfim. Isso fazendo por iniciativa própria, né? Porque muitas das vezes você usa a estrutura do governo para fazer. E a gente não fez isso, né? Eu lembro que, claro que vários amigos nos ajudaram, então eu pude, bem, o que eu posso fazer aqui? Vamos melhorar aqui a questão da água, vamos melhorar a questão do banheiro, construir lá 2 banheiros decentes, porque o que tinha lá era um banheiro coletivo para atender centenas, né, até milhares de pessoas que passavam por ali durante o dia, e que a parte profissional não tinha como fazer esse tipo de trabalho, porque a atividade que eles exerciam já tomava muito do tempo. Então você precisava de uma pessoa que pudesse abraçar um outro segmento. E nós fizemos isso, e fiz muito bem, né? Aí eu saí. Bem, aqui a minha participação aqui já deu. E aí pude então vir para uma outra unidade. Hoje eu estou na unidade mista do Bosque Azul, né? Uma comunidade muito boa, e que eu tenho um outro desafio. Mas como é esse outro desafio? Né? Lá o prédio está todo reformado. Prédio novinho, lá não precisa de nada disso. Né? Você tem a parte profissional, então vamos agora cuidar das pessoas. O que é cuidar das pessoas? Cuidar das pessoas é diferente de cuidar da saúde das pessoas. Quem cuida da saúde das pessoas são os profissionais. Médico, enfermeiro, agente comunitário. Então, essa especialidade é deles. A gente precisa cuidar das pessoas. O que é cuidar das pessoas? Né? É ter uma boa audição, é o que falta. O que falta hoje no serviço público é ter uma boa audição. Porque muitas vezes as pessoas falam muito de empatia, mas nem sabem o que é empatia. E a gente começou a ouvir, né? Lá eu vou para lá, começo a ouvir o que a gente pode fazer para melhorar. E aí nós estamos buscando lá mais profissionais, né, para poder atender de forma que as pessoas possam ficar satisfeitas, né? Porque você tem uma unidade nova, você cria uma expectativa muito grande e aí você precisa ir lá e precisa sair bem, né, bem atendido. E hoje foi até interessante que teve uma senhora que falou, olha, se a senhora sair satisfeita, fala para todo mundo, hein? Está satisfeita. Agora, se estiver errado, fale de mim. Que a culpa é minha, quem errou fui eu. Agora, se estiver satisfeito, espalha para todo mundo. Até porque nós temos um prefeito que não tem medido esforço, né, para que a gente possa fazer um trabalho. Temos um secretário de saúde, que é o Dr. Lucas, que também ele se faz presente, não presente a presença física, mas a presença de dar atenção naquilo que a gente tem solicitado. Claro que a demanda é muito grande. Dizer que está tudo bom, claro que não está. Mas, à medida do possível, a gente vai fazendo com que as coisas possam chegar a algo desejável, né? Que o bom se fosse tudo muito ótimo, mas que não é assim. Então, a proporção que a gente vai trabalhando e a gente vai ouvindo, a gente vai levando. Olha, a gente precisa aqui, Julinho, de mais um dentista. Pô, que bom. Doutor, já chegou um dentista. Então, hoje nós temos na unidade mista do Bosque Azul, nós temos 5 dias na semana que tem dentista, 5 dias. Né? Então, segunda, quarta e sexta, terça e quinta. Então, as pessoas certamente vão sair dali com atendimento qualificado. São excelentes profissionais. E aí buscamos mais um profissional, um clínico geral,
Estamos buscando mais outros profissionais, porque a população ela ficou assim muito esperançosa, que você tem um prédio novo e agora a gente precisa fazer o quê? Trazer o profissional específico para essas áreas. É o que a gente está fazendo. Então, é um trabalho que se iniciou hoje. Faz 30 dias que eu estou naquela unidade, né? E confesso a você que ainda preciso, né, me ajeitar. Também não vou ficar muito tempo, né? A verdade é essa, porque aí eu tenho que também fazer valer aquilo que a gente aprendeu, né? Eu acho muito pequeno para aquilo que eu aprendi, mas a gente sabe que aos poucos a gente vai trabalhando e mostrando a nossa capacidade, né? Eu, por exemplo, não tenho uma sala. Eu não tinha uma sala na Aroeira. Para que eu quero sala? Eu vim para trabalhar. Lá também, apesar de ser uma unidade nova, eu também não tenho uma sala. Não tem problema nenhum. Não vou brigar por sala. Quando eu vejo pessoas aí brigando sala, ar refrigerado, não quero nada disso. Eu quero trabalhar. Eu quero poder servir uma população que merece o nosso carinho, merece o nosso respeito. Então, eu vejo que política tem que ser feita assim, né? Até porque eu não sou servidor, né? Eu não sou servidor concursado. Eu tenho um cargo comissionado. E cargo comissionado, ele não tem hora para sair. Ele trabalha sábado, domingo, feriado, né? 24 horas. Bom seria, né, se os prefeitos pudessem, na hora de contratar lá apesar de ter trabalhado na campanha, bem, tá aqui, você trabalhou, você merece agora o seguinte: carro comissionado, irmão. Se eu precisar sábado, eu vou te ligar, domingo eu vou te ligar. Você não vai sair 17 horas. Pode até sair até 16 horas, mas não tem que negócio de sair 17 horas, não. O que eu vejo, às vezes as pessoas acabam não produzindo pelo simples fato de ter ajudado na campanha. Bem, ajudar na campanha é uma coisa, e fazer com que a administração se evolua é outra. Você tem que ter esse compromisso, essa responsabilidade. Então, bom seria se todos, né, todos os gestores pudessem fazer dessa forma e na hora de assinar o contrato dizer, olha, tem que ser dessa forma. Mas infelizmente sabe que não é assim, né? Mas quem sabe no futuro não muito distante, né, a gente consiga fazer com que os gestores possam pensar dessa forma. Porque até ajuda, porque você pega o prefeito nosso aqui. Quando você pensa que o prefeito Elbert está aqui na cidade, está viajando. Está no Rio, está em São Paulo, né? Agora mesmo estava lá na Paraíba, para receber um prêmio lá, já está em Brasília, buscando recurso para a cidade, né? Buscando, aprendendo, para trazer, para ser coisas boas. Então o cara não para. Então se você é o assessor, se você é o secretário, você tem que pelo menos se espelhar nele, porque ele é um exemplo de trabalho. Não está aqui bajulação, não estou puxando o saco, até porque ele não me deve nada, entendeu? Mas esse reconhecimento a gente precisa ter. Então que todos os gestores também ajam dessa forma, né? Porque, na verdade, eu digo assim, o político, ele escolheu isso para ele. Se ele escolheu, precisa dar o retorno, né? Independente de que forma ele chegou lá. Mas se ele chegou, ele precisa olhar para trás e dizer, poxa, o quanto eu trabalhei. E que também não é a favor, isso é obrigação. Mas a população precisa aprender a exercer o seu papel, né? Cobrar a quem é de direito. Então eu vejo a política por esse lado, né? A minha participação é dessa forma. Claro que eu queria estar num lugar maior, onde eu pudesse ter um outro desafio. Mas, por hora, dá para levar. Perfeito. Julinho, existe muita diferença entre a política ideal e a política real? Ah, com certeza, né? Com certeza. Infelizmente, hoje, eu sempre digo o seguinte, a política, propriamente dita, acabou, né? Hoje, eu sou de uma época que eu vencia uma eleição no domingo, na segunda eu estava na rua, cara. É como se ali foi apenas um aval para ser reconduzido ao cargo para continuar trabalhando, né? Aí está o segredo. Então, só que aí o que acontece? Aí eu faço uma pergunta, você como eleitor, né, aquela coisa toda, e as pessoas precisam fazer uma reflexão, né? Quando eu vou para a rua, eu me comprometo com o eleitor que eu vou trabalhar, ele precisa acreditar. Quando a eleição termina, que o candidato se elege, ele precisa estar lá cobrando. Olha, saúde, educação, segurança, transporte, você precisa dar uma resposta. Só que, infelizmente, a gente vê que não é mais assim, né? Ao invés de você
cobrar aquilo que é de responsabilidade, você cobra. Vem cá, o que você vai me dar? Eu tenho lá estou terminando a minha casa, meu carro está em busca e apreensão, eu tenho que... E aí é uma barganha. E quando você faz isso, você tira do político a responsabilidade de cumprir o seu papel. Mas isso é notório. E as pessoas falam, pô, você não pode. Eu falo, posso sim. Quem vende o voto não tem representante. Isso é fato, isso é fato. E hoje eu vou dizer para você, isso é todos os lugares, todos os municípios, poucos eleitores, poucos têm coragem de ir para as redes sociais de cobrar do político. Poucos. É impressionante isso. Cobra do prefeito, mas não cobra do representante legal, que é o vereador. Porque quem representa o cidadão de fato e de direito são os vereadores. Né? O prefeito está ali para executar, né? Seus projetos, então. E as pessoas fazem o caminho inverso. É muito mais fácil você cobrar do vereador do que cobrar do prefeito. Porque o vereador, você quase que vê, sabe, dependendo da sua área de atuação, você consegue ver 2, 3 vezes por semana. Mas o prefeito não, porque o prefeito está imbuído em desenvolver projetos grandiosos, né? E aí para não cobrar do vereador, eu vou fazer a cobrança do prefeito. Eu bypassei, mas está errado. Eu preciso cobrar do vereador que foi na minha rua, no meu bairro, e prometeu. Só que ele não prometeu. Né? Ele foi lá e perguntou quanto quer. E aí, né? Essa ilusão de que aquilo que eu vou receber vai ser bom para mim, e aí eu acabo perdendo o direito que é fundamental de fazer a cobrança, não mais para mim, mas para o meu filho, né? Para os meus netos, enfim. E aí é o que a gente vê. Então a política hoje, são poucos, mas poucos mesmo, que tem esse compromisso. Mas a culpa não é dele, não. Eu sempre digo o seguinte, o vereador, né, o deputado, ele não tem culpa. Ele vai em busca, bem, eu vou oferecer. Se você quiser, né, eu vou comprar. Mas deveria ser o seguinte. E aí, rapaz, eu sempre falo o seguinte, a gente teve agora nessa última eleição 1.068 votos. E você não vai encontrar ninguém que tenha recebido uma moeda para votar em mim, cara. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar ninguém que recebeu um dinheiro para ir para a rua pedir um voto. Porque eu não gosto disso. Essa política não serve. Mas eu vou mudar isso? Claro que eu não vou mudar. Né? Eu vou morrer. Isso vai, na verdade, a cada eleição que passa, ela vai se avolumando. Por quê? Aquele que mais precisa do poder público, ele mais vende o voto. Interessante. Poxa, o cidadão que está lá na ponta, que precisa da água, do caminhão de esgoto, da iluminação do transporte, é ele que vende o voto. Como que ele vai poder cobrar aquilo que é de direito? Não vai cobrar, até porque se ele não vai nem cobrar. Eu vejo que nas redes sociais, rapaz, eu fico olhando, eu gosto de redes sociais. Dificilmente alguém chega lá e cobra de um representante de fato de direito. Eu vejo, por exemplo, eu acompanho muito, Quissamã, Carapebus, Macaé, Conceição, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Belfor Roxo. Difícil cobrar de vereador. É impressionante. Cobra do prefeito. É como se o prefeito tivesse tratado algo diferente. Porque a gente sabe que o prefeito está aqui para isso. Né? Agora, mais interessante é quando você chega aqui a ser levado pelas mãos do legislativo. E não tem, cara. Você pode olhar na tua rede social, você pega de cima e baixo. A cobrança é do prefeito, a culpa é do prefeito. E quando você tem um elogio, aí é do vereador. É uma reflexão que você poderia fazer. Olha as suas redes sociais e busque. E vai ver se de uma reclamação, de uma cobrança, de 10 cobranças, nenhuma é direcionada ao vereador. Por quê? Não deve nada. Literalmente não deve nada. Não é? Aí tem um monte de página que cobra do executivo. Não, cobra do legislativo. Porque o legislativo que vai produzir para poder chegar até no executivo. Por isso que eu digo, a eleição está muito mudada. E daí para pior. Né? Que bom se nós tivéssemos aqui essa juventude aí que pudesse entender que isso não é favor, isso é obrigação, cara. Né? Quando eu, como cidadão, que sou cargo comissionado, isso é obrigação minha, eu recebo para isso. O vereador recebe para isso. O deputado recebe para isso. Não pode ter isso como favor. Favor é quando você, né, é um cidadão comum, alguém precisa
de uma emergência, você vai lá, pega o seu carro, aí você fez um favor. Não é? Então, é diferente, né, do mandatário, isso é obrigação. E eu lembro que quando a gente tinha mandato, era cobrado. Na padaria, no açougue, no campo de futebol. Julinho, aquele esgoto. E eu dava meu jeito, irmão. Aqui, você é o secretário, você tem que resolver. Você tem que resolver. Senão você entrega o cargo, cara. Hoje não é assim. Por quê? Porque as pessoas deixaram de fazer o seu papel. Que aonde vocês vão ver, você tem que cobrar dele. Mas cobrar como? Como que você vai cobrar? Você imagina o seguinte, eu candidato, né? Você, o assessor, que pegou um dinheiro, que foi na rua, numa vila, e trouxe todos os votos. Tá. Essa vila amanhã apresenta um problema. O esgoto vazou. Como é que você vai cobrar? Cobrar de quem, cara? Desse assessor? Não te devo nada não, irmão. Aqui, vai na prefeitura e cobra lá. Errado. Agora, se eles fizessem lá, né, tivesse a consciência de reunir todos os moradores, não é? Bem, nós vamos aqui apoiar o seu José. Teve um problema, José aqui, ó. Ele vai ter que se virar, ele vai se virar, porque ele vai fazer assim, olha, eu vou lá, vou pegar aqui uma comissão e vou lá com o secretário. Acabou. Então é muito mais fácil hoje você colocar um recurso na mão e ir para a rua comprar o voto. É mais barato, é muito mais barato, porque você passa a não ter compromisso com o cidadão. Hoje a política está desse jeito. Mas como eu sei, eu tenho a certeza que eu não vou mudar, eu vou morrer e isso vai ficar assim, é uma pena. Né? Que ao invés desse processo político ele melhorar e avançar, nós estamos... Julinho, sem a ajuda da máquina, o vereador consegue ser eleito? O que acontece? Se nós entendermos que o eleitor ele precisa fazer uma reflexão daquilo que ele quer, bem, eu como cidadão, cumpridor com meus deveres, né, que sai de casa para trabalhar e não quero dever favor a ninguém, eu vou escolher um candidato e que esse candidato vai ter o meu perfil. Ele não vai precisar gastar um centavo. A máquina não vai precisar ajudar ele. Por que não vai? Porque o meu eleitor não quer saber daquilo que eu vou ter. Ele quer saber daquilo que eu vou proporcionar. Então a máquina não precisa me ajudar. Só que o que a gente está vendo hoje é que a máquina é de suma importância. Porque a ganância, né, do eleitor é tamanha que sem a máquina fica difícil. É meramente impossível. Mas é um godo, é uma mentira. Você acaba acreditando em uma mentira. Porque quando chega em um processo de uma eleição, e aí a máquina é realmente importante demais quando você tem esse tipo de eleitores. Você pega, por exemplo, quantos candidatos, que é chamado aí de partido de esquerda, que ganham eleição sem máquina, sem nada. Porque as pessoas ainda acreditam neles. Não é? Verdade, isso é verdade. E se não fosse esse, meu Deus, tinha acabado, cara. Tinha acabado. Você pega um Chico Alencar, sai para candidatura, faz um caminhão de voto. Tarcísio Mota do Rio aqui. Não dá nada. Aí você, pô, como é que esse político, ele conseguiu, sem gastar, nada é meio difícil, né? Porque ele precisa se locomover, né? Um carro, enfim, aquela coisa toda. Mas ele consegue fazer essa quantidade enorme de votos. Porque ele conseguiu passar para o eleitor essa confiança. E ele acabou trazendo um eleitor também que é firme, né? Que não quer nada disso. O que o eleitor quer? Eu quero que o meu filho tenha a melhor escola, porque dá para ter. Eu quero andar no melhor ônibus, que dá para ter tudo isso. Agora, eu preciso cobrar. E como é que eu vou cobrar? Vendendo meu voto? Então a máquina, ela acaba sendo quase 80% ou 70% de uma eleição de um candidato a vereador, deputado. Ela é importante porque você acabou esquecendo das suas atribuições e indo para a máquina, né? E porque o político da máquina, ele é insaciável. Ele faz com o executivo aquilo que o eleitor faz com ele. O eleitor te obriga a você ir para cima do prefeito ou do governador, sei lá quem for, querendo muito mais. Porque atrás dele tem gente pedindo muito mais. Então, são questões que a gente precisa saber diferenciar. Ainda bem que nós temos aqui um prefeito que é dinâmico, que sempre foi de rua. Quando vereador, eu era o vereador que mais se aproximava dele nas nossas ações, no plenário, enfim, nas indicações, nos projetos de requerimento. Então, isso já é dele. Então, quando ele se vê prefeito, bem, agora eu vou fazer tudo aquilo que eu fazia antes. Porém, que agora eu tenho um poder
de resolver. Porque antes não. É apenas um pedinte. O vereador é um pedinte. E ele faz muito bem. Existe uma diferença muito grande, mas quero eu acreditar, né, em que isso pode mudar. Mas só vai mudar se nós tivermos pessoas realmente com essa capacidade de entender que político não faz favor, é obrigação. Tem outra coisa, uma coisa que isso me incomoda muito. Eu tive 6 mandatos. Eu nunca permiti que alguém colocasse uma faixa de uma obra inaugurável. Isso aí, né, é uma afronta ao cidadão que conhece, que gosta de uma boa política. Né? Você imagina o seguinte, eu vou lá, faço uma solicitação ao executivo, e ele vai lá e consegue, ele entende que é importante, ele faz. Aí vem você como morador, bajulador, né? Pode aquela agradecer o quê? Agradecer o quê? Agradecer Obrigação. aquilo que você faz de obrigação. Eu falo para você, eu nunca. Teve um dia que a gente inaugurou aqui o Barra Mares, né? E ali era um bairro que Deus, Barra Lama, né? Fizemos um trabalho lá e graças a Deus conseguimos a pavimentação, asfáltica, tudo aquilo ali. Julinho vai mandar fazer faixa. Se você mandar fazer faixa, manda você embora, hein? Manda você embora. Faixa pra quê, rapaz? Você mata com a minha obrigação. Então, se você for fazer uma faixa para um político aí, não faz não, cara. Isso aí é um afronto ao cidadão de bem. Porque, né, o mandatário ganha bem, muito bem. E é obrigação dele a fazer o melhor. Então, eu ainda consigo ver a política por esse lado. Sei que, eu sempre digo o seguinte, político que pensa dessa forma está acabando. Talvez eu seja um dos únicos, até pela idade, pelo tempo que a gente está militando na política, mas isso faz parte do passado. Eu até converso com algumas pessoas, Julinho, se você não botar dinheiro, esquece. Você vê o seguinte, a mentalidade do cidadão ele está tão envolvido, ele está tão impregnado, ele está tão contaminado, que ele já começa a falar aquilo que o outro quer ouvir. Aí eu, para agradar, não está certo. Não tem nada a ver, rapaz. O dinheiro seu é seu. Porque quem bota 100 vai tirar 200. É imbecilidade. Não dá para você. Aí eu não consigo. Eu queria até entender, se alguém souber fazer essa conta, que faça comigo, porque eu não consigo entender. Você vai para uma eleição, você gasta 1 milhão, 2 milhões, 3, 4 milhões. Aí você pega lá o que ele tem para receber durante 4 anos, não dá metade. Olha, peraí, essa conta não fecha. Vai ser em qualquer lugar, cara. Você pega o vereador de Quissamã, né? Você é de Quissamã, outro aqui de Carapebus, eu sou de Macaé. Bem, quais são os seus vencimentos durante 48 meses? Né? X. Quanto você gastou? 3 vezes mais. Ué, que conta é essa, cara? Que conta é essa? Não consigo entender. Então não dá para entender um negócio desse. Né? Então, só aí você já sabe que tem um negócio errado. Mas culpa de quem? Daquele que acha que tem que ter um dinheiro para comprar o voto. Tem que ter o dinheiro. Fazer o quê? Você vai mudar? Não vai mudar, porque ele já está impregnado, né? Ele já está contaminado. Essa é a grande palavra. O que a gente não vê nos políticos tradicionais, né, de Darcy Ribeiro, Daniel Brizola, né? Esse próprio político da esquerda que a gente vê no Rio aí, que vai para a eleição, faz lá 500 mil votos, 200, 300, 1 milhão de votos. Você já imaginou se Nicolas tivesse que comprar 1 milhão e 700 mil votos? Você já imaginou? Então eu fico pensando, o que esse cara não gastou nada? Porque ele passou uma confiança para a população, né? Agora chega outro lá que se compromete com Deus e o mundo, e aí o que, né, para poder, não tem como. Aí confesso a você que eu emburreci, essa palavra nem tem, né? Mas eu emburreci porque eu não consigo, essa conta não fecha. Você gastar 5 milhões e somando tudo que você vai ganhar 2, 3. Como é que é esse negócio? Tem que ter um milagre, não é? E esse milagre, infelizmente, eu não sei como é que faz, né? Perfeito. Julinho, como é que você avalia o governo do prefeito Elbert? Então, rapaz, o Elbert, a primeira eleição a gente não votou com ele, né? Mas ele teve uma eleição muito disputada, foram 3 candidatos. Mas ele, pela sabedoria que ele tem, né? Pelo que ele desenvolveu dentro da Câmara, gente, ó, não é para puxar saco não, né? Isso aqui é aquilo que a gente eu consegui enxergar durante todo esse tempo. E é um cara muito dinâmico, né? É um cara que não se sente por satisfeito aquilo que foi feito ontem. O que foi feito ontem acabou. Ele precisa da política do dia a dia. Né? Ontem foi passado. Ele precisa
que amanhã ele faça algo e assim sucessivamente. Quando ele acaba de anunciar um projeto, né, ele consolidou um projeto, já anuncia outro. Ele já falou hoje, né, numa entrevista, que vai construir agora um hospital para fazer bariátrica, né, uma unidade de saúde. Olha só como é que sai na frente. Sai na frente. E assim sucessivamente. Né? Então, o pensamento dele vai se agigantando, né, por conta daquilo que ele acredita. Isso é coisa da cabeça dele também. Não é ninguém que tem que fazer, não. É coisa da cabeça dele. Pensou, vou fazer. Né? Então, ele é diferenciado. Falo isso, né? Não me deve nada. Né? A gente precisa reconhecer. Mas é um político que tem um futuro muito grande pela frente. Haja visto a aprovação dele, né, nessa gestão. Isso, para mim, que sou nascido e criado na cidade, eu posso presenciar. Né? O quanto a gestão dele tem sido boa. E eu até digo o seguinte, ele está na frente do governo. O prefeito está na frente do governo. Como é que é isso? Porque às vezes você é tão veloz, você pensa tão rápido que você não consegue me acompanhar. Entendeu? Eu não posso esperar por você. Meu irmão, se você quiser, você me acompanha, mas deixa eu ir embora. É o que ele faz. Entendeu? Então, por isso que as coisas dão certo. A cada dia é uma novidade, a cada dia é um investimento. Isso é bom. Ele vai poder terminar o mandato e dizer, poxa vida, o quanto eu pude, né, mostrar da minha capacidade. Acho que futuramente Macaé fica muito pequeno para ele. Né? Você vai trabalhando, chegou assim, poxa vida, eu não tenho... visivelmente eu não tenho quase nada para fazer. Já fiz quase tudo. Entendeu? Então você precisa já pensar, né, de outras formas. Tanto é que você pega, por exemplo, a gente não tem oposição. Não é porque não tem oposição porque o trabalho é ruim, é porque não tem. Porque tem um problema, ele vai lá, mata no peito. Eu vou fazer. Né? E a proporção que ele vai trabalhando, a gente vai vendo o resultado. Isso é bom, você acaba dando um crédito de confiança. Eu sempre falo que Macaé deu um cheque em branco, né? Um cheque branco para o prefeito. Ele consegue fazer uma boa entrega por conta disso. Né? Tem erros, claro que tem. Não existe gestão perfeita. Mas a proporção que os problemas vão aparecendo, ele vai resolvendo. Né? Então, vejo que está muito bem, que continue assim. Né? Ele tem conhecimento de sobra. Né? Eu vejo que a tendência é a gente crescer mais ainda. Macaé vai chegar ainda, acredito, no final de 2026, né? Digamos assim, Macaé vai ser uma outra cidade. Perfeito. Julinho, em 2018, você foi candidato a deputado estadual. Sim. Você teve 10 mil votos. 10.630, né? É muito voto, Julinho. Então, eu não tinha experiência, né? Na verdade, talvez se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, porque experiência é aquilo que você vai adquirindo ao longo do tempo, né? Cada dia você precisa estar se moldando e buscando conhecimento. Eu digo para você, se eu tivesse o conhecimento, né, a vontade que eu tenho hoje, a gente ia ganhar a eleição, porque fizemos uma votação, um recurso pequeno. O recurso para quê? Para você se manter, né, se locomover, né, e colocar as pessoas para fazer o trabalho de divulgação, e a gente conseguiu essa votação. Né? Já 22 já não foi a mesma coisa, porque falta o recurso, aí já entra naquele negócio, entendeu? Você tem um grupo grandioso, mas você espera que algo venha na sua mão para poder chegar no outro lá e dizer, tem isso aqui errado. Né? Você precisa montar uma equipe de pessoas comprometidas, que as pessoas possam se despir das suas vaidades e ir para a rua e ver o resultado. Que bom quando você consegue resolver um problema, puxa vida, eu consegui resolver aquele problema. Isso é bom demais. É isso que faz a gente gostar da política. Foi uma campanha bastante diferente, eu estava bastante animado, só que deixei de fazer muita coisa que eu poderia ter feito. Eleição é uma coisa, se você não fizer hoje, não serve amanhã. 22 foi ruim. Tivemos a campanha agora de 24, uma eleição que a princípio também estava muito boa, a gente veio bem, mas eu sentia que no final nós íamos ter dificuldades, como tivemos, né? Porque entrando naquela mesma seara, né? É preciso ter um recurso para buscar o voto. Não, é preciso que você ande, leve uma proposta e saiba trazer as pessoas para o lado. Se você, como chefe da família, né, se você não puder convencer
esse grupo que está ao seu redor a votar no seu João, você não serve para trabalhar na política. Você precisa aprender, estudar, né? Saber se comportar dentro das questões políticas, até para você passar uma informação. Né? Porque as pessoas gostam de conversar, têm sabedoria. E aí, né, a gente acaba também não tendo o resultado que gostaríamos. Mas o nosso voto serviu para eleger 2 vereadores. Nosso partido fez 2 vereadores, o republicano. Eu sou o primeiro suplente, que também não serve de nada. Né? O suplente, ele só é bom porque o voto dele acaba elegendo, né, o primeiro, o segundo ou o terceiro. Mas a gente fizemos um trabalho sério, né, um trabalho assim, de correria, que até então não seria candidato, vamos ser candidato, vamos embora, você vem, não tinha ninguém, tinha 4 pessoas, vamos embora, e não tem dinheiro não, vamos embora. E a gente vai montando um grupo, o grupo vai crescendo, quando chega lá na frente, aí vem o dinheiro para comprar o voto. Quem perdeu? Eu não perdi nada. Quem perdeu foi aquele que achou que ia ter uma assessoria, que não teve, que achou que teria algo plausível, que não teve, achou que receberia uma quantia maior, que vem a metade da metade. Ontem eu estive conversando com um grupo, Julinho, puxa vida, trataram tanta coisa. Bem, você já, né, cascudos, deveria, né, ter a certeza que não ia acontecer. Pô. Enfim, mas a vida que segue, né? Amanhã tem outra eleição, e aí você vai poder, então, fazer uma reflexão daquilo que você quer. Né? Você não vai continuar errando a vida toda. Né? Então, é que as pessoas, então, parem, né, e pensem o quanto a política é importante, quanto a gente precisa da política, não é para sobreviver no seu bem-estar, mas é toda uma sociedade. A política norteia a sociedade. Nós estamos vendo aí a política dos Estados Unidos com o Brasil. Não, olha só, é política. Você imagina essas empresas que teve lá os seus produtos, né, com 50%, né, tarifado de 50%, a dificuldade que vão agora, já vão entrar até férias coletivas, né? Certamente vai demitir um monte de... Isso é política. Então, eu acho uma idiotice muito grande quando alguém fala eu não preciso de política. Claro que todos nós precisamos da política para viver. Não para sustentar a família A ou a família B. A gente precisa discutir política. Assim como se discute religião, futebol, se discute sim. Né? Eu acho muito louvável quando alguém para discutir uma boa política. Porque é o que a gente está aí. Você vê que o governo, por exemplo, aumentou os impostos. Tudo isso é política. As emendas agora que o governo vai liberar, tudo isso é política. Bem, eu vou liberar as suas emendas, né? Enquanto a partida não é política. Isso acaba impactando a nossa vida. Né? É o IOF que você paga mais, é o imposto de renda que o governo agora vai baixar. A partir de 5 mil para baixo você não vai pagar mais imposto de renda, mas alguém vai pagar por isso. Exatamente. Não dá para você cometer essa imbecilidade e falar que você... eu não gosto, eu não preciso de política. Quando alguém fala isso para mim, eu fico quieto. Porque tem momentos que você não tem que discutir política. É aquela história da grama, a grama é azul. A grama é azul. E você vai embora. Porque senão você vai se tornar meramente um idiota. Vai ficar perdendo tempo com quem não tem nenhum conhecimento, que não sabe nada, às vezes nada. Então, quer dizer, são essas as diferenças da política de hoje e a política de ontem. Às vezes eu chegava na padaria, rapaz, tinha uma padaria aqui no aeroporto que eu ia muito. E, rapaz, eu não sei se era sorte ou azar. Toda vez que eu chegava, o cara... Julinho, minha rua lá, quando que eu não sei o quê? Porque a empresa faliu. Rapaz, você tem razão. Na presença de ligar para o secretário. Botar no Viva Voz, cara. Vou botar no Viva Voz. Pode? Pode. Isso. Tá bom. Vamos fazer. Aí depois, Julinho. Mas tudo bem. Aí chega na eleição, o cara vai e me pede lá 5 mil de material. Eu falei, rapaz, não faz isso não, cara. Não faz isso não. Eu me sinto envergonhado. Porque todas as vezes que você me encontra, você me faz uma cobrança. Eu me sinto na obrigação de te dar uma resposta. Todas as vezes. Eu acho que você fez um papel legal quando você cobra de mim. Agora, quando você tem a oportunidade, né, de me reconduzir o mandato para continuar trabalhando, você me pede isso aqui. Vote em mim, não. Não vote em mim. Isso é uma afronta. Mas eu tinha essa postura para falar isso. Porque, como eu te falei, você precisa olhar para trás e saber o legado que você deixou.
Hoje eu deixo o ponto biométrico, projeto de minha autoria, tanto na Câmara quanto na Prefeitura, porque quando o seu ponto é um ponto físico, né? Você pode pegar lá e assinar 30 dias. Quando você faz a biometria, você fez a biometria, foi para onde você quiser, se acontecer qualquer coisa, o município não tem nenhuma responsabilidade, irmão. Ué, por que você está aqui, o ponto diz que você tinha que estar trabalhando, aí você sofreu esse acidente em tal lugar, você vai ser processado. Então a biometria, ela deu direito a quem tem direito, garantia a quem realmente está ali produzindo. Agora, então, e seria bom se todas as prefeituras pudessem fazer a biometria. Acabava com esse negócio. Ah, mas fulano o dedo vai embora. O problema é dele. Né? Você vê o seguinte, tem um padre, acho que de São Paulo, fugiu a memória aqui, não sei se é São Paulo ou Paraná, que ele vai ter que devolver uma quantia grandiosa, né, ao Estado, por conta, foi até numa Assembleia, né? Ele era assessor de um deputado e nunca trabalhou. Nunca trabalhou. Anos e mais anos. E agora ele fez um acordo, né, de pagar, ganhava acho que 12 mil reais. Então juntou-se todo esse tempo dele, com tudo que ele tinha direito. Bem, você recebeu isso aqui, você vai ter que devolver. Depois você pesquisa, você vai ver. Chega uma hora, né, que isso vai estourar. Ah, mas fulano faz. Não tem problema nenhum. Mas a hora que der o problema, tem que devolver tudo. Mas tem pessoas que não têm medo, não acreditam nisso. É igual o cidadão que ele é aposentado por invalidez e que começa a fazer um trabalho. Aí entra numa empresa lá e começa a receber um dinheiro. Aí depois, quando o INSS vai lá e corta e vai ver que ele tem uma duplicidade no recebimento, aí tem que devolver tudo aquilo que ele apanhou. Aí, se ele recebia lá um salário, botar um salário de 1.600, 700 reais, vai vir só 4, aí vai passar fome, cara. Por quê? Porque ele achou que todo mundo faz e poderia fazer também. Então não adianta, cara. Você faz hoje, mas faz amanhã, faz depois. Chega uma hora que não dá mais. E aí, a hora que você já envelheceu, é o que você tem que devolver. Então não vale a pena. Então, eu vejo que a biometria foi um negócio muito legal. Nós tivemos aqui também a Pousada Cidadania, que foi um projeto social da maior relevância. Eu digo para você que quando a gente passou lá para a Secretaria de Assistência Social, nós fizemos um trabalho que marcou a gestão, porque eu tenho uma coisa comigo, porque aí eu vou enaltecer meu trabalho também, porque, na verdade, se você não puder, se você não se valorizar, quem é que vai te valorizar? Ninguém. Por onde eu passei, deixei a minha marca. Fui vereador, fui um bom vereador, fui líder do governo, um líder bom, fui vice-presidente da Câmara e fui secretário. Por onde eu passei, deixei a marca de que fiz uma boa gestão naquilo que eu me habilitei. Né? Isso é bom demais. Então, fizemos projetos e mais projetos, né? E que a gente precisa cobrar, né? Acho que o papel do cidadão ele precisa exercer. Não dá para você achar que não dá, porque o salário tem dia. Então, o cidadão comum ele precisa aprender que é direito dele, tem que fazer valer o seu direito. Agora, para isso, né, ele precisa ter ética, né, e poder, na eleição, ele chega lá e não, eu vou votar em João e acabou, e vou votar nele. Não vendo o voto. O seu voto acaba trazendo um prejuízo muito grande, né, para sua rua, para o seu bairro, para sua cidade. Verdade. Julinho, suas considerações finais. Rapaz, foi até bom você agradecer essa oportunidade, né? Sabe que é um momento bastante oportuno, que nada é mais importante do que o reconhecimento daquele que fez aquilo que deveria fazer, que é trabalhar. Né? E hoje aconteceu um lance muito interessante que eu quero falar com você aqui. Eu estou aposentado, tenho um carro comissionado, poderia estar fazendo um outro tipo de trabalho, poderia até não estar fazendo, mas é uma questão de caráter, né? Caráter, cada um tem o seu. Não adianta eu achar que você deveria fazer, não. Isso é o seu caráter. Né? As pessoas que às vezes você fala assim, poxa, fulano era tão bom. Não, você que achou que ele era bom, você deu um crédito para ele. Ele acabou mostrando realmente o caráter, né? O caráter negativo que ele tem. E aí, rapaz, eu sempre fui muito crítico em relação, que é uma coisa que você já deve ter observado. Você chega, por exemplo, no centro de referência da assistência social, que é o CRAS, você vê lá aquele monte de gente
5 horas da manhã, aquela fila enorme. Você passa ali, rapaz, você fica indignado. Você vai em outras unidades, seja da saúde, enfim, aquela coisa toda, aquele monte de gente. Eu sempre fui muito crítico. E aí eu trabalhando lá na unidade lá, que fica aqui, né, registrado, agora eu tenho a oportunidade de fazer aquilo que eu sempre critiquei. Rapaz, 4 semanas, toda sexta-feira. Primeira sexta-feira, eu cheguei 4h20 da manhã. Rapaz, 4h20 da manhã. Já tinha lá umas 3 pessoas. Abro a unidade, gente, pode entrar. Entra lá, tem um banheiro, tem água, né, uns tomam água lá, aquela coisa toda. A primeira sexta-feira, a segunda, a terceira e hoje foi a quarta. Hoje eu cheguei lá 4h16. 4h16. Já tinha um casal, um senhor de 86 anos, né, e uma senhora de, acho que 79. E ele com a cadeira dele. Chegou primeiro do que eu. Cheguei 4h16, né? Para abrir. Pode entrar? Pode entrar? Pode. Né? Fica aí, sentadinho aí. A cadeira, bota a sua cadeira aqui do lado aqui. Preciso fazer isso? Não. Sou candidato a nada. Não faço para aparecer. Estou muito velho para isso. Mas aquilo ali me dá um prazer muito grande de fazer isso. Fiz porque eu quis fazer. Ninguém mandou fazer. Também eu não fico também lá fazendo graça, né? Porque não é por aí. Aí quando foi por volta de 5h40, já tinha 22 pessoas. Aí você olha lá, rapaz, é impressionante. A maioria das pessoas que estavam ali, né, todas idosos, e que moram naquela região mesmo. Aí uma mãe com uma criança de 4 anos, e uma já de 8 anos. Aí você vê, rapaz. Então se eu não faço isso, eu ia ficar para de fora. Mas eu não fiz para aparecer. Aí quando chegou 7 horas, ficha tudo preenchido, tudo direitinho, 35 pessoas. Falei, rapaz, que coisa boa. Aí a profissional chegou, começou a fazer o atendimento 7h25, tudo organizadinho. Mas isso vai passar. Amanhã é outro dia, entendeu? Isso faz parte do passado. Exatamente. Então o que você precisa fazer amanhã, você tem que pensar em outra coisa. Mas que bom que todos pudessem fazer isso. Porque todas essas unidades têm um assessor. Que não fazem nada, cara. Alguém aqui, se é assessor aqui, tem que fazer isso aqui. Copia Julinho lá, rapaz. Isso é para ver o quanto a gente pode produzir. Não é porque eu sou melhor, não, porque eu sou muito ruim, cara. Não sou melhor que ninguém, não. Isso é empatia. Isso é você ter uma boa escuta, porque ali não tem a minha mãe, mas tem a mãe de alguém, tem a esposa de alguém e tem um filho de alguém. Né? Você imagina uma criança, PCD, que está lá e fica estressado, é aquela coisa toda, rapaz. E você tem que ter, rapaz, uma boa escuta. Aí tinha um lá que falou, calma, amigo, calma, faz o seguinte, vamos fazer um negocinho aqui? Me dá a sua senha aqui, deixa eu dar para aquela moça. Não, rapaz, vem comigo, vem. Tá bom, Julinho. De boa. É a forma que você vai falar. Todo mundo pode fazer isso, rapaz. Isso é obrigação. Não faz para aparecer. Agora, todos deveriam fazer. Principalmente quem tem cargo comissionado. Você não vai exigir isso do servidor. Que a carga horária dele, né? Ele vai cumprir certinho. Mas do assessor, tem obrigação, rapaz. Obrigação. Depois de sair dali, já fui lá para Vila Santa resolver um negócio. Isso me dá vontade de continuar vivendo, entendeu? Poder ficar dentro de casa. Meu salário está direitinho na conta, né? Tem as minhas coisas, mas eu acho que ainda eu posso produzir muito mais. E para finalizar, e uma coisa até que isso é um depoimento que vale a pena a gente focar. Macaé é uma cidade que ela viveu muito tempo, o índice de violência aqui era muito grande. Muito grande. Eu sou nascido e criado aqui. Né? Sou de Quissamã, mas Quissamã era 4º distrito de Macaé. Rapaz, eu quando passei no memorial, tinha mês que só de envolvido nesse negócio de assassinato, aquela coisa toda, era mais de 40, pô. Isso em 30 dias. Ou seja, 1, 2, 3 por dia. E são lugares que as pessoas não se atreviam a ir. E eu saí de casa 4h05, vou lá pro Bosque Azul, que hoje é um bairro. Mas isso é para mostrar o quanto nós temos uma boa gestão. Eu duvido, cara, se há 2 anos atrás ou há 3 anos atrás, se alguém fazia isso. Então, eu quero mostrar o quanto, né, as pessoas têm entendido que a gente precisa viver com tranquilidade. É um respeitando o outro. Isso é qualidade de vida, rapaz. Né? Então, aí as pessoas falam assim, Julinho, você tem medo? Aqui, se aconteceu, isso foi no passado. Nós temos que viver o presente, cara. E o presente é hoje. Então eu posso dizer para você, tranquilidade, um bairro excelente e que ficou carimbado, né,
por algumas coisas que aconteceram no passado, que as pessoas acham que não tem que acabar. A gente precisa pensar grande. E pensar grande é fazer com que isso faça parte do passado. A gente tem que aprender a viver, né, em sociedade. E aí o que acontece? O prefeito vai lá, o Elbert, melhora a pavimentação asfáltica, água consegue chegar lá na caixa principal, né? Iluminação um dia, praticamente, uma creche altíssima qualidade, um colégio que talvez seja um prédio, um dos melhores de Macaé, linha de ônibus para todo lugar. O povo quer isso, rapaz. O povo quer viver com dignidade. Agora, você não tem água, você não tem luz, você não tem rua, você não tem nada, cara. Isso cria uma revolta, né? E aí você acaba ficando tão revoltado com isso que você acaba se atentando contra o outro. Agora, quando alguém te dá aquilo que é de direito, cabe a você fazer o que? Bem, hoje eu posso dizer que eu sou um cidadão. Aí você vai lá em uma unidade, que ainda falta, né, alguns profissionais, né, na sua especialidade, nós estamos começando agora, né? E que dentro em breve nós teremos tudo aquilo que a população almeja. Vamos lutar agora para trazer para aquele bairro lá, né? Que antes, né, falava-se de... Hoje não, é um bairro. Levar o CRAS, né? Tudo isso é o quê? Qualidade de vida. As pessoas se sentem valorizadas. E quando você está satisfeito, irmão, não tem coisa melhor, né? O seu vizinho é o melhor, enfim. Porque há uma satisfação dentro de você. Você começa a zelar, né? Você planta uma árvore, outro planta lá uma flor, o outro molha, e por aí vai. A sociedade precisa disso. Então, assim como lá o bairro Bosque Azul, outros bairros também, Aroeira, enfim. Então, hoje, o prefeito consegue aquilo que era chamado de favela, hoje ele começa a consolidar. Aquele projeto de César Maia, lembra no Rio? Favela Bairro. Então, favela, eu não gosto nem desse nome, cara. Não gosto. Favela, isso representa aquilo que é de ruim, né? Então, eu nunca gostei desse negócio. Ah, favela, não. Bairro. Agora, para você ter um bairro, você tem que ter iluminação, água, rua pavimentada, linha de ônibus, colégio, saúde. É o que a gente tem, cara. Então, hoje, pode dizer, hoje eu moro em um bairro. E aí, para finalizar, Silvio Lopes sempre falava assim, as crianças de cá têm o mesmo direito das crianças de lá. Por que a criança lá que mora numa área totalmente, né, que tudo é muito fácil, né, ele tem um brinquedo de qualidade. Por que daqui também não pode ter? Então, nós vamos chegar a um momento, né, acho que dentro de pouco tempo, que todos terão o mesmo direito. Porque a criança quer um balanço, não é legal, ele quer tudo que o outro tem. Por que a gente não dá? Então, é uma pergunta. Então, agradecer essa oportunidade, né? Dizer que feliz, porque tem um que se amanhece. E é isso. Julinho, gratidão. Que papo bom. Muito obrigado pela presença aqui, né? Eu agradeço. Aí sabem. Valeu. Também quero agradecer meu amigo Rafael aqui. Obrigado, Rafael.